começaram a acontecer esses atritos, e ele sempre foi um cara muito preocupado socialmente. Ele repetia muito para mim: olha a imagem da família, olha o nome da família, olha a sua postura na mesa, né? E eu via que no comportamento dele, ele era hipócrita, assim como a sociedade, né? Então ele queria uma postura minha e ele tinha uma postura com a minha mãe diferente. Não respeitava muito a minha mãe, respeitava não de brigar na frente dela, mas tinha outras mulheres, entendeu? Assim, vivia ausente. E, então, isso tudo era muito traumatizante. Eu estou falando hoje, eu maduro, tá? Naquela época eu naquela época você não tinha discernimento, você era o Cacá ali com 12, 9 anos ali, 14. E ele nem fazia mais parte da nossa família nessa época, do núcleo familiar, porque eu vivia entre a minha casa e a casa dele, né? Eles se separaram, meus pais, quando eu tinha 8 anos de idade. Então eu ainda tinha essa ferramenta de quando um brigava comigo, eu ia para o outro. Eu tinha muita liberdade, meu pai reclamava da liberdade que minha mãe me dava, e a ausência do meu pai era muito permissiva. Então, eu fui danado mesmo, sabe? Assim, essa é a realidade, né? Assim, as famílias falavam: não deixe seu filho andar com Carlinhos, ele está envolvido com drogas, com esporte, não sei o quê, não vai conseguir nada na vida. Mas eu estava lá, eu estava lá na minha, sabe? Assim, eu, tomava a minha gemada, que meu amigo falava para eu tomar, e treinava horas e horas, mesmo que tivesse que pular o muro da escola ou saísse mais cedo para treinar, eu ia. Minha missão era, sabe assim, minha missão dada é missão cumprida. Eu queria ser surfista. Por quê? Porque meu pai falou que eu ia terminar a vida empurrando carroça, catando lixo. E você não aceitou o que ele determinou para você? Não aceitei. Eu falei: não quero isso para mim, eu vou provar que ele está errado. Perfeito. E outra coisa assim, muito interessante, né? Ele era apaixonado pelo Ayrton Senna. Apaixonado. E todo mundo era. Aí rolava aquelas reuniões, né? A gente ia assistir. Mas eu morria de ciúme do Ayrton Senna. Jura, Carlos? Putz, eu morria de ciúme, cara. Morria de ciúme do Ayrton Senna. Foi muito difícil para mim, porque eu queria que ele me admirasse, né? E ele admirava o Ayrton Senna. Essa é a realidade. Aquilo que, de alguma forma, fazia conexão com ele. Nem você falou, né? Ele era piloto de rally. Então ele estava ali naquele esporte. O que era o Ayrton Senna? Era o máximo da categoria. A gente está falando de 20 cadeiras na Fórmula 1 no mundo. Então, o Ayrton Senna brasileiro ali. Não, com certeza. Mas hoje você é o Ayrton Senna do surf, das ondas, das grandes ondas. Sim. O que você diria para ele hoje, Carlos? Para o meu pai? Seu pai. Que eu amo ele. Ele já faleceu, né? Eu queria ter falado mais eu queria ter me aprofundado mais nas minhas conversas com ele, falar as coisas todas que eu não tive coragem de falar para ele, né? Mas até que no finalzinho a gente conseguiu conversar um pouco. E ele sabe, assim, eu não olho para trás com raiva, eu só tenho gratidão, sabe, assim, eu não consigo entender a mente humana dividida do resto, tá? Separada do resto. Nós somos um inconsciente coletivo que está evoluindo junto. Jung fala muito isso, do inconsciente coletivo. Pois é, eu leio, mas assim, nunca li muito Jung, tá? Eu leio algumas coisas, mas eu tenho essa sensação. Então, eu não consigo olhar para ninguém e julgar aquela pessoa, porque eu sei que eu pertenço àquela pessoa. Então, eu me vejo na pessoa mais desinformada e na pessoa mais informada. Porque, no fundo, a minha impressão é que tudo faz parte de um movimento só, que não é nem meu nem seu, é de todo mundo. Então, quando eu olho para o meu pai, eu também olho com essa visão, sabe? Assim, ele me deu o que ele podia dar, assim como eu dei para minha filha e para o meu filho e para minha esposa e para todas as pessoas que eu me relaciono, o que eu posso dar. Se eu não tenho mais para dar,
desculpa, né? Eu não estou preparado ainda, mas eu espero chegar lá um dia. Que lindo isso que você está trazendo, né? Porque isso é a verdadeira ressignificação. Isso é o que a gente chama de ressignificação. A gente fala tanto dessa palavra, né? Resiliência, ressignificação, mas isso que você traz é isso. Eu entender aquela pessoa naquele momento, eu me entender, eu naquele momento da minha vida, às vezes me perdoar por alguma coisa que eu fiz, porque naquele momento era o que eu podia oferecer, era o que eu podia entregar, e está tudo bem, hoje eu entregaria de uma outra forma. E o que você falaria para o Cacá? Porque veja bem, né, o Cacá não sabe quem que virou, né, o Carlos Roberto Burle. Carlos Alberto Burle Filho. Alberto Burle Filho. O nome do meu pai é Carlos Alberto Burle. Então eu ganho filho, né? Ainda tem isso, tem essa conexão do nome. O que eu falaria pro Cacá, putz, aproveita a vida, que a vida é muito boa. É o que eu falo para todas as crianças. Né? Eu falo para todas as crianças que eu tenho oportunidade, eu falo assim, olha, aproveita a vida, que é muito boa. Aí, para eles não ficarem muito soltinhos, eu falo assim, ó, mas lembre-se que as pessoas que mais te amam na vida são teus pais. Então, respeita os teus pais. Escuta os teus pais. Talvez eles não estejam certos, mas eles sempre vão querer o teu bem. E era isso que o Cacá tinha que ouvir, né? Que ele ia chegar lá. Né? Aproveita a vida, que ela é muito boa, sabe? Assim, eu acho que eu aproveitei muito, tá? Vou te falar, nossa senhora, até hoje eu aproveito. Aproveito muito a minha vida. Eu me sinto muito abençoado, sabe? Muito abençoado, muito abençoado. O tempo, ele é valioso demais para a gente desperdiçar com coisa que não vale a pena. Isso, né? E o mais difícil não é perdoar os outros, o mais difícil é você se perdoar, né? Porque no final das contas, o nosso maior competidor somos nós mesmos. Então, o resto tudo é fantasia que a gente cria, né? Então, a minha maior ambição na vida é dominar esse ego que está querendo sentar do meu lado toda hora e tomar conta da minha vida, entendeu? E participar de todas as minhas decisões e fazer comparações. E toda vez que eu vou tomar alguma decisão, eu olho para o lado assim e falo, vem cá, sou eu ou sou meu ego? Isso aqui tem a ver com o meu objetivo ou não? O meu objetivo e o que está me estimulando é algo que eu posso comprar ou não? Porque se for algo que eu não posso comprar, é muito mais valioso. Como tempo, liberdade. Sim. Né? Então, assim, né, às vezes você, eu quero ser muito rico, muito famoso, muito poderoso, né? Ter várias posses materiais, são coisas que você pode comprar. Mas tem coisas que você não compra na vida. Essas coisas que você não compra na vida, meu Deus do céu, mas não tem preço. Tem preço. E eu não estou afim de abrir mão disso, tá? Não estou afim de abrir mão disso. Mas eu sou constantemente estimulado